Fala galera, estamos aqui para gravar mais um episódio do LigaCast, o podcast da Liga Ventures que vai ajudar vocês a transformar a inovação em resultado real dentro das empresas. Eu sou Guilherme Massa, cofundador e CMO da Liga. Estou mais uma vez aqui com o Charles Schweitzer, que é o meu parceiro aqui de bancada. Mando boas-vindas para a nossa audiência aqui, Charles. Oi pessoal, vamos falar de inovação de novo e hoje a gente tem convidados muito especiais. Estamos aqui com o meu xará, Guilherme, e com a Tamires. Ambos são gerentes de compras lá do time da BAT Brasil. Sejam muito bem-vindos aqui ao estúdio do LigaCast, que é uma parceria nossa com a CrossHost, e vocês aqui estão super bem-vindos para a gente fazer esse papo sobre inovação. Dá um alô aqui para a nossa audiência. Oi pessoal, tudo bem? Muito feliz em estar com vocês hoje. Eu tô extremamente feliz, né? Fiquei convidado especial, me senti muito especial já, né? De estar aqui na mesa, de poder fazer essa troca com o time da Liga, com o Charles também. Então, tô super feliz, cara. Que maneiro. A gente vai, como tem feito já nos outros episódios, o nosso foco vai ser muito abordar inovação no mercado de vocês. E daí eu queria que, de antemão, vocês já comentassem o que é o mercado da BAT, como é que vocês estão enxergando inovação nesse segmento que está falando do tabaco e também, obviamente, está falando de logística, inevitavelmente. Gui, obrigado pela pergunta. Super legal, né? A gente é uma empresa de vender cigarro, né? De fabricar, distribuir, né? E vender cigarro. O nosso mercado é um mercado bem polêmico, né? A gente estava aqui discutindo aqui na prévia, aí, né? Antes aí, né? no encontro sobre. A gente sabe que o nosso produto é um produto controverso, né? E tem um baita desafio, né? Quando você pensa na inovação de um produto que, para quem conhece, né? O produto é uma caixa de papel, né? Pensar bem, né? E o produto em si, que você fuma, é um pedaço de papel com folha de tabaco dentro, né? Então, cara, como inovar num produto desse, né? É super simples e fácil de compreender, né? É isso, né? Então, assim, todo mundo já visualizou, né? De trazer aqui. E quando pega a última inovação nesse produto, a gente está falando de 15 anos atrás. Todas as outras inovações são de embalagem, né? Quando a gente vai... E que é bem diferente de outros mercados e de outros produtos, né? Então, a gente vê que o desafio é sempre... Num mercado como o nosso, né, que é muito taxado, que tem muitos impostos, o desafio é como a inovação pode nos ajudar a ser competitivos, para a gente continuar provendo e trazendo os melhores produtos para os clientes que optam por utilizar o produto, né? E aí o ponto legal é muito que a inovação ela realmente quebra essas barreiras, né? Como a gente sempre fala. E não só inovação em produto, mas também inovação dentro da organização, né? Então, como a gente consegue ter novas formas de fazer as coisas, ganhando agilidade, trazendo novas soluções, né? Dentro e fora de casa também. Se o mercado de vocês, você comentou já de ser controverso e 15 anos foi a última inovação. O que exatamente a gente está falando aqui? O que aconteceu há 15 anos atrás que você falou, ó, foi um marco para esse segmento? Ah, legal. Pô, né? Não deixei tão explicado, né? E eu não sei exatamente se foram 15 anos, tá? Foi só um temporal, né? Mas de que era outro mundo. O cigarro, a inovação, uma das inovações lá, muito no passado, era ter filtro. E aí, em algum momento, em 2000 e alguma coisa, 2012, 2011, a gente tem um produto com filtro com cápsula, que adiciona um sabor de menta no momento do consumidor, né? Tragar o produto, né? Sim. Uhum. Então, a última inovação foi uma cápsula num filtro, pensando no produto, né? E aí, o que é interessante é, poxa, e aí, como que uma empresa como a nossa, que tem mais de 120 anos de existência, consegue sobreviver tendo um produto que tem as limitações de tecnologia em si, né? Um produto bem conhecido, sem que a gente perca, eu entendo que esse é o ponto mais interessante, né? Sem que a gente perca essa como é que eu vou falar? Essa característica, né, cara? A gente é uma empresa de vender cigarro, né? E como que eu vou inovar? Eu vou inovar nas outras frentes, né? Em todas as outras coisas que a gente tem, nas áreas. Como que a gente faz uma logística mais eficiente? E eu fico muito feliz que boa parte das vezes que eu me apresento e digo que eu trabalho na BAT, eu explico o produto e a pessoa, obviamente, fala... E aí, né? Não fumo, eu não sou cliente. Mas quando eu falo da logística, quando eu falo do marketing, quando eu falo de tudo que a empresa tem, as pessoas ficam muito impressionadas. Porque a gente estava fazendo essa brincadeira ainda há pouco, né? Falou assim, não tem propaganda, né? E aí? Mas é um produto que vende, né? E você está de férias lá em qualquer estado do país e você vai encontrar um lugar que vende o nosso produto, né? A gente tem uma distribuição muito, muito ampla, muito abrangente num país desse tamanho.
E aí agora a gente também tem uma estrutura Latam, então a gente também tem essa mesma provocação, né, de ser líder nos demais mercados. Então no Chile, na Argentina, no Peru, no Paraguai. Então é um baita desafio fazer inovação sem pensar no produto em si, né, mas pensando em formas de chegar ao consumidor de uma forma mais eficiente, né? Sendo que esse é o grande foco. Talvez até mais interessante do que isso, né, Guilherme? Quando a gente fala com vocês dois, é saber que a inovação nasceu de uma área que não é clássica de inovação. Sim. E aí eu acho que é muito legal se vocês puderem contar um pouco dessa história, né? Aonde nasceu a inovação dentro da BAT? Claro, é o que a gente sempre comenta, né? Tudo surgiu com o brilho nos olhos que nós dois e toda a área de innovation dentro da companhia tem pelo tema. Então, surgiu como uma provocação, né? A gente identificou que demais áreas dentro da companhia também tinham essa vontade de fazer acontecer, mas acontecer de uma forma descentralizada. Então, a gente tem feito todo um trabalho em ensinar as pessoas sobre inovação, e aí a gente lançou o programa de embaixadores junto com o time da Liga para desenvolver essas capacidades, mostrar o que é, como que faz, como que a gente consegue traduzir para o mundo da BAT e viabilizar isso dentro de casa. E, é claro, integrando cada vez mais para a gente conseguir realmente transformar isso em projetos, em interpocs e em cada vez mais evoluir com a agenda internamente, né, Gui? Deixar de ser um blocker, né, como é conhecido em outras empresas aí, né, em outros segmentos, e ser um enable, na verdade, né? Acho que a gente tem essa característica, né, que é bem diferente. Ainda não conheci, né, dentro do mercado aqui brasileiro, ainda não conheci outra empresa que tenha tido esse protagonismo vindo da área de procurement, né? Isso é bem distinto, né? Vocês só estão comprovando a minha tese de que não existe ainda nenhum executivo de inovação que foi formado em inovação, assim como não existe ainda nenhum executivo de inovação aposentado em inovação. Então, a inovação também pode nascer de compras, e eu acho que vocês são a prova viva disso. Com certeza. Eu achei interessante que você estava comentando agora, Tamires, de que no fim vocês também têm um papel de viabilizar que times, né, de outras áreas também se sintam capazes de inovar. E eu queria juntar um pouco com um elemento que você trouxe, que é começar a trazer um pouco do que de fato acontece em inovação na logística ou nas outras áreas. Você já vê resultado mesmo desse pessoal inovando, ou ainda estão no início de uma jornada de, tá bom, agora todo mundo pode inovar dentro da companhia? Nesse primeiro momento a gente desenvolveu essas capacidades para todo mundo desenvolver esse conhecimento, para se sentir capaz e a gente conseguir viabilizar essas POCs. Mas é claro que a gente já colocou algumas coisas para acontecer, né? A gente tem algumas POCs que já rodaram, que são alguns cases de sucesso, que a gente conseguiu trazer escalabilidade dentro da companhia, que foram muito interessantes. E aí eu acho que o ponto positivo que a gente comentou aqui, que a gente sabe que procurement não é uma área que geralmente tem esse protagonismo de inovação, mas ela consegue fazer esse link com todas as áreas. Então, a gente tem o gerenciamento de diversas categorias, de logística, de marketing, enfim, uma série de áreas, e a gente consegue apoiar essas áreas com possíveis dores, né, que muitas vezes as pessoas nem sabem que podem surgir, e já trazer soluções de pequenos parceiros, de startups, de parceiros inovadores que realmente acabam contribuindo e que a gente consegue viabilizar dentro de casa, né, Gui? Sim. Chegou o momento de eu liga ou não? Isso não, segura um pouco. Estamos começando o papo. Vamos puxar o seguinte, vai. Quando a gente vai para o mercado, a gente tem o seguinte, né? Tudo tem que começar em compras. Tudo tem que ter 3 cotações. E nosso SLA é 20 dias úteis. A área de compras de vocês, eu imagino que não funcione desse jeito. Afinal de contas, vocês puxam a inovação. Pelo menos para fazer projeto de inovação, né? Se vai para as outras coisas, daí é outra conversa. Mas aí eu posso fazer uma provocação. As coisas podem caminhar lado a lado. A gente consegue garantir o compliance e trazer soluções inovadoras sobre esses parceiros que a gente encontra pelo meio do caminho. Como? Por exemplo, novas formas de fazer algo que a gente já faz hoje dentro de casa. Então, eu tenho um parceiro que tem uma solução super inovadora, que tem uma plataforma de inteligência artificial de um sistema que hoje a gente tem dentro de casa, mas que traz mais agilidade. E aí, quando eu faço uma análise financeira, eu vejo que isso viabiliza ao longo do tempo. Ou, outra provocação, a gente sabe que para ESG a gente tem uma série de parceiros que conseguem trazer redução de custo e já entregam soluções socioambientais, também é uma outra frente. Ou
fornecedores para marketing, né? Que são as categorias que hoje eu tenho bastante contato, que trazem soluções para eventos, para digital. Então, a gente consegue viabilizar essas duas frentes. Então, eu consigo garantir as 3 cotações, uma redução de custo e ter um cenário competitivo, mas, ao mesmo tempo, eu consigo entregar uma solução para o business que atenda ao briefing que o pessoal geralmente espera da gente. Nossa, cara, achei muito legal, Charles, porque a gente, de alguma maneira, vai vendo as experiências, como você citou, né, dos times de inovação, talvez trazendo, digamos, uma agenda nova, né, para a companhia, e só que, ao mesmo tempo, num dos episódios, você comentou sobre ambidestria, né, e acho que esse é um bom caso, né, um time que consegue conduzir eficiência, lidando com business, digamos assim, mais como é hoje, e também propondo uma agenda nova que, às vezes, imagina, você falou, do marketing, né, preciso fazer um evento, mas tá bom, como que eu trago elementos de inovação Sim. que tragam junto uma agenda de ESG? Às vezes eles não vão saber nem te brifar sobre isso e o fornecedor, na hora que você faz o sourcing, é que vai trazer esse elemento, né? Ah, é mais porque eu vou usar, sei lá, energia renovável ou porque eu vou pensar na logística reversa, né, do lixo ou dos descartes. Isso acaba acontecendo mesmo? Então, é uma coisa assim... mais orgânica, ou vocês têm que empurrar um pouco para os times e falar, pô, vamos olhar de uma outra maneira? A gente provoca bastante, né, Gui? Tendo que é parte do nosso papel, né? E a gente também tem outras pessoas trabalhando com a gente nesse papel de provocar. E lembra, eu falei que a gente distribui, né, e vende cigarro, mas a gente a gente fala que é da fumaça até o varejo, né? Então a gente também está na cadeia de produção de tabaco. E ali é uma área que tem sido super parceira nossa, por exemplo, né? Então, trazendo alguns pontos. Como que a gente provoca? A gente tem uma solução que tem cara de marketing, que é assim, vamos fazer monitoramento de palavras-chave. Isso é a cara de marketing, né? Uhum. Mas em algum momento, alguém de Leaf, que é como a gente chama a área, né? Falou assim, eu estava precisando fazer um determinado estudo para saber o que as pessoas estão falando sobre tabaco. Falei, opa, peraí, cara. A gente tem uma empresa aqui para isso, né? Para te apresentar, para ver como funciona, para vocês entenderem se faz sentido. E, naturalmente, não ia ter correlação, porque essa empresa, se você entrar no site, ela é uma empresa focada em marketing. Ela não é focada em produção de tabaco, né? Uhum. Mas, no fim do dia, o que aquela área queria era uma solução que tem a cara de marketing, né? E ela nunca faria esse briefing para mim, Guilherme. Me encontra uma empresa que foca em palavras-chave, né, tal qual a gente faz para produtos em marketing. Por quê? Porque ele não está envolvido não é o ecossistema de quem está lá, né? Então, fazer essas conexões, e esse eu entendo que seja a grande fortaleza nossa de estar em procurement, fazendo essas provocações. Porque a gente vai trazendo coisas entre categorias. Porque se pegar no papel, determinada solução tem uma cara, mas a gente adapta, porque as startups, no fim do dia, elas estão validando aquele modelo de negócio. Sim. E elas estão bem abertas a entender aonde entra as indústrias, né, e as empresas é que vão ajudá-las com isso. Então, a gente tem um outro caso super interessante também, que era, eu sabia, porque eu tinha visitado uma área, que eles tiravam fotos e arquivavam no Drive para ter aquilo, porque o container ia chegar 40 dias depois a algum destino, ele tinha que ter o comprovante de como saiu. Cara, eles guardavam no Drive e já era, para eles, super inovador. Cara, tá guardando no Drive, já tá lá, acessível para todo mundo, com um link. Digitalização, digitalizado. E aí, em algum momento, eu vi uma solução que era voltado ao comércio exterior para fazer esse database num site, para você ter, obviamente, muito mais rápido, com acesso muito mais claro para quem está vendo, né? Porque para quem tirava a foto é muito fácil encontrar, mas para quem está na outra ponta, o cara não encontra nunca a foto, né? Então, a gente pegou e falou assim, não, peraí, mas essa solução é de comércio exterior. Tudo bem, mas ela fez um gerenciamento de imagens para uma determinada área. Por quê? Porque fazia sentido para ela de testar o modelo também, né? E quem sabe aonde chegou, né, esse modelo para outras empresas, né? Então isso também é legal, como que a gente vai fazendo a gente vai entendendo as dores e encaixando determinadas peças não usuais, né? Entendo que isso em procurement a gente consegue ter uma melhor visão sobre isso. E obviamente vão ter os sources que está claro qual é o escopo, Exato. Vai ter as 3 cotações, vai ter uma estratégia determinada, definida, né? Mas para a inovação, entendo que essa conexão é que importa, né? Como que eu conecto coisas que não necessariamente estão claras a conexão. Entendo que a inovação nasce muito disso, de ouvir as dores, né? De entender o que cada um precisa e aí abrir o leque. Não, o que ele precisa é de determinada área. Não, o que ele precisa é de solução. Ele não quer saber se a empresa faz A ou faz B, ele quer solução.
né? Então, eu entendo que isso é algo que a gente tem feito bastante. Boa parte dos nossos casos de sucesso e de insucesso também, que tem um montão, né? Obviamente tem mais casos de insucesso até para contar do que de sucesso, né? E que bom, né? Faz parte também dessa demanda de inovação. Então, vejo como que a gente foi conectando e aprendendo isso nos últimos anos, sabe? E por isso as áreas demandam da gente muitas vezes, porque ele entende que a gente vai trazer essa expertise de olhar além da área, né, que está em discussão, digamos assim, se é logística, se é marketing, se é tabaco. E vocês conseguem viabilizar a inovação para dentro da própria área de vocês? Existem os casos de inovação criadas para o próprio procurement? Vai lá, tá? Pode ir. Fica à vontade. Fica à vontade. Pode ir lá, fica tranquilo. Não, Te interrompi, desculpa. Totalmente. Como a gente comentou, a gente tem um pilar de inovação dentro da área de procurement. Então, por isso que nós estamos liderando essa agenda, mas é claro que a gente viabiliza dentro do procurement e para as outras áreas, né? Então, a gente sempre faz screening de novos fornecedores, identifica fornecedores potenciais com diferentes capilaridades, a gente entende a complexidade de cada um e identifica qual que é o melhor projeto que a gente consegue adaptar e colocar esse fornecedor e viabilizar realmente, né? Fazendo um piloto em alguma região específica ou fazendo um piloto com alguma área que já tem essa demanda. Então, a gente sempre acaba incluindo dentro dessa agenda que a gente tem, né? E é claro que a gente tem uma outra frente também, que é um fórum específico, em que a gente convida algumas startups, pequenos parceiros e empreendedores, para que eles façam um pitch e apresentem para as áreas que tenham interesse. Então, a gente tem essa via de duas mãos, né? Ao mesmo tempo que a gente acaba trazendo a solução para dentro de procurement com possíveis novos parceiros que a gente identifica no meio do caminho, a gente também expõe essas ideias e conecta com outras áreas da companhia para conseguir viabilizar outros projetos. Legal. E eu vou aproveitar a pergunta, né, específica aí, que a gente, dentro de casa, né, às vezes é mais difícil de trazer, né? Acho que a provocação também tinha a ver com isso, né? Mas o caso do B-Supplier é um caso muito bom, né? E aí, o que é o B-Supplier, né? Vou aproveitar para divulgar, né, aqui no podcast. A gente tem no nosso site do BAT, se você escrever no Google, né, BAT seja um fornecedor, vai trazer um link que vai explicar, né, como você se cadastra a sua solução para ser um potencial parceiro da BAT. O que a gente faz? A gente pega essas inscrições, e são algumas centenas de inscrições aí por mês, e a gente faz faz de fato ali um detalhamento, uma peneira, fala assim, cara, quais dessas soluções faz sentido a gente trazer para dentro de casa para provocar? E aí eu não tenho um sourcing aberto, né? A gente entendeu que aquela solução faz sentido apresentar para ver se aquilo gera um potencial negócio. E a gente, há pouco tempo, há 2 meses atrás, a gente rodou um específico para procurement. Então assim, vamos falar de processos. Então vamos trazer aí, veio empresa de processo mesmo, né, para automatizar processos, veio empresa de compras em conjunto, vieram 4 ou 5 soluções em frentes diferentes, mas que ajudavam a gente em procurement a se provocar com isso. Será que a gente está fazendo do melhor jeito? Será que a gente é mais eficiente? E aí, bom, você também vem de uma empresa global, né? Sabe o quão é difícil fazer isso local. Porque muitas dessas coisas esbarram em estratégias que não são determinadas localmente. Então, obviamente, a gente, gostamos dessa solução, vamos entender com o global o que tem no roadmap deles, né, para a área de procurement, e entender se isso faz sentido agora, se não faz. Então, a gente está nessa fase de entender, faz sentido ou não faz? A provocação vale ou a gente tem que esperar um pouquinho porque já tem alguém vendo e a gente vai ter que se adaptar? Também é algo que é um baita desafio nessa demanda de inovação, né? Fazer esse alinhamento pensando nas áreas localmente, né? Pensando no mercado, mas também pensando em como que o global está vendo aquilo. Porque se não implementa uma coisa que daqui a um mês... não, vamos lá, né? Sem bater na mesa. Implementa uma coisa... Tá liberado. Tá liberado. Mas implementa uma solução que daqui a 3 meses, né, tem alguém planejando uma solução global, não faz sentido nenhum, né? A gente perdeu tempo, a área perdeu tempo, gera uma frustração, né? Então a gente sempre tem que fazer esse alinhamento com o time global. E aí eu entendo que procurement, mais uma vez, ajuda fazendo isso. Porque essa é uma agenda muito mais clara para a gente, muitas vezes, do que para as áreas, né? Mas é bom saber, de qualquer forma, que em caso de ferreiro, o espeto é de ferro.
Não precisa ser... Dá pra usar, né? Dá pra usar de ferro também, né? Legal. Vamos quebrar esse provérbio aí, né? Eu achei muito maneiro que vocês estavam comentando sobre desenvolver capacidades, né, capabilities novos ali pro time, no sentido de que entender as dores e no sentido de trazer coisas que às vezes não foram brifadas, né, não foram super delimitadas. Isso, como tem sido a recepção dos outros times para isso? Porque a gente, inevitavelmente, né, Charles, parece uma coisa assim muito própria de times de inovação, né? Esse tipo de olhar para ambientes diferentes, para tecnologias aplicadas em contextos diferentes, e de repente a gente vê isso sendo aplicado direto para um time de procurement que é um pouco o que vocês falaram, né? Notoriamente no mercado, é meio visto como aquela galera que vai embarrear ou vai trazer uma coisa mais padrãozona. Na hora que vocês estão levando isso para o time, como que o pessoal recebe isso, assim, já estão acostumados a lidar com a coisa de entender problema, de ver solução que não, isso aqui é outro mercado. Então, na realidade, tem sido uma experiência super positiva, né? A gente teve um one-to-one com as principais áreas que a gente tem falado. A gente apresentou a ideia do pilar de inovação, como que a gente desenvolveria essa agenda. A gente escutou muito as expectativas do outro lado, então essa agenda, ela não foi construída só do nosso lado, né, mas com todas essas outras áreas, identificando essas possíveis dores, alinhando as expectativas e criando um plano realmente robusto sobre innovation. E tem sido super positiva. Então, a gente tem desenvolvido esse trabalho em conjunto com essas áreas. Hoje, a gente centraliza essas demandas, a gente identifica pontos em comum que podem criar essas conexões dentro da companhia e a gente apresenta como um todo. Então, eu acho que essa é a parte super positiva da inovação, né? Ela nunca é unilateral, ela acaba unindo, conectando pessoas e propósitos. Então, a gente tem conseguido trazer isso em conjunto com as áreas. Tem sido super receptivo. Isso ajuda bem, né? E a gente vê tem essa sede de inovação, né? Todo mundo quer fazer inovação, todo mundo quer ver algo novo, né? Entendo que isso também é um pouco inerente ao ser humano, né? E aí, vão ter resistências, né? Eventualmente vão ter resistências, mas eu entendo que hoje o time está muito mais preparado para ouvir as soluções, né? E escutar o que tem do que há algum tempo atrás, do que há alguns anos atrás, sabe, Gui? E aí, o que a gente vê, né? Que a gente fez um investimento esse ano foi... Legal, a gente está aberto, mas a gente sabe fazer, né? Porque a gente está acostumado a contratar uma empresa gigante que vai ter um contrato de 40 páginas e que tem... E aí eu vou e levo para uma startup um contrato simplificado de 20 páginas, era assim até pouco tempo atrás, e falo, amigo, você tem que obedecer o que está aí, né? E, obviamente, isso gera impacto também no empreendedor, né? Então, eu entendo que dentro de casa a gente já estava bem endereçado, né? As áreas estão super abertas, até porque a gente foi conectando com quem queria conectar com a gente, né? Já que é uma demanda que a gente está fazendo de baixo para cima, a gente está conectando quem é aliado, né? Não tô contactando quem é resistência também, né? Isso ajuda pra caramba na força. Eu vejo que é como que a gente também influenciou dentro da companhia para ir mudando o cenário que era hostil a uma nova empresa do tamanho de uma startup, sabe? Então, esse também é um baita trabalho que a gente fez aí ao longo desse último ano para conseguir destravando algumas discussões, sabe? Para não ficar... tudo bem, mas você já foi ao mercado ver se tem outro concorrente. Não, cara, o cara é uma startup. Provavelmente a solução dele é única e eu não vou conseguir encontrar, né, um concorrente. Não faz sentido nenhum, a gente tem que desenvolvê-lo. Ou... não, mas ele tem que ter... Eu passei por isso, pessoalmente. A gente estava desenvolvendo uma solução e lá no contrato, obviamente, a gente tem que manter os registros CLTs das pessoas empregadas. E o cara me ligou e falou, cara, sou eu e um amigo. A gente é sócio. E aí? Como que eu vou garantir que eu estou obedecendo essa cláusula? E aí eu falei com ele, cara, você não é CLT, não é seu amigo, beleza, cara, tá garantido, não tem ninguém CLT. Mas veja que é algo que parece simples de resolver, mas que gera uma preocupação para quem está do outro lado. E eu não tenho como fazer inovação sem as startups, sem essas empresas estarem também vendo a gente como um agente de inovação, né? Então, entendo que tanto para dentro de casa, a gente pegou esses aliados e abraçamos a causa, né, em conjunto, com muito brilho nos olhos, como também como que a gente aprendeu a se relacionar com as startups, fazendo um investimento em treinamento, né? A gente fez um treinamento com a Liga, e aí treinamos mais de 30 pessoas de diferentes áreas para discutir o tema, para saber como é fazer um hunting de uma empresa,
como é discutir como startup, né? Que termos eu vou levar, como que eu procuro, não é igual como eu procuro uma empresa grande, né? Não vai adiantar eu ligar para o Carrefour e pedir uma recomendação, por exemplo, que provavelmente vai falar, cara, nunca ouvi falar, né, dessa startup. Legal, me indica startup, né? Eu não vou te recomendar. Então, como que a gente vai fazendo essa mudança de mindset, tanto em nós, de procurement, quanto também na companhia, né? Foi um baita golaço desse 2023. E aí, quando a gente olha para a inovação, são algumas disciplinas. Vocês, por si só, são intraempreendedores. Vocês saíram de uma disciplina de compras para estruturarem e começarem uma jornada de inovação. Mas de que forma a gente estimula dentro da BAT o intraempreendedorismo, mas não só, a parte de Open Innovation, então a inovação com startups, e como é que vocês estão na jornada também de Venture Capital? A BAT hoje, ela já investe, pretende investir, como é que está isso na relação de vocês lá dentro de casa? Essa parte de Open Innovation, que nem a gente comentou, foi um movimento ousado que fizemos surgindo da área de procurement. Então, nós criamos essa agenda a partir da Procurement League e estruturamos realmente um plano robusto, né, que vem sendo desenvolvido nesse ano e para os próximos, o que a gente ainda sonha. E aí a gente fomenta muito desenvolvendo as capabilidades, criando agendas específicas. Então a gente tem o B-Supplier Day, né, que a gente realiza algumas vezes por mês. E aí a gente vem trazendo essas novas soluções para ir provocando o business, para ver se a gente realmente consegue estimular as áreas a utilizarem soluções inovadoras. Então a gente sempre conecta essas soluções com áreas em comum para a gente realmente conseguir fazer esse match. E é claro que a Liga vem apoiando a gente muito nessa agenda também, né? Não só com o programa de embaixadores, mas com o Liga Match, com outras soluções que a gente tem contato e que a gente consegue compartilhar junto com os times para entender o que faz sentido ou não. Acredito que a gente ainda não esteja no momento de fazer um investimento, né? Eu acho que a gente ainda tem uma agenda para criar maturidade, para a gente desenvolver realmente esses projetos que a gente identificou, desenvolver os pilotos, ver o que faz sentido ou não. E aí, em um segundo momento, a gente começa a pensar o que a gente consegue trazer de viabilidade nessa frente ou não, né, Gui? Sim, sim. E esse intraempreendedorismo, eu vejo que se pega muito pelo exemplo, né? Então, quando eles veem, né, a gente provocando, a gente trazendo, é interessante que hoje várias pessoas me procuram e falam, Guilherme, cara, eu tive uma ideia, né? Podemos conversar? E aí, obviamente, cara, claro, né? Sempre bom ouvir. E é interessante que isso foi nascendo naturalmente, né? Em nenhum momento eu falei assim, então, tá aqui uma caixa de ideias na frente da minha mesa e você coloca uma sugestão. Não foi assim, né? Foi a gente mostrando, a gente fazendo. Que é o mais comum, né? Na verdade, é o mais comum se estruturar isso, porque a empresa fica meio... Essas pessoas ficam, onde que eu vou procurar para dividir essas questões, né, que eu tô querendo trazer? Exato. E aí eu vejo que aí a gente em procurement foi sendo esse, não, fala com alguém de procurement para ver se tem alguma solução, para tentar encontrar alguma coisa. Eu vi que é isso também, esse comportamento intraempreendedor vai trazendo quem quer ter esse comportamento também, né? E eu vim parar um pouco assim, tava brincando com a Tamires, né? Assim, como que eu vim parar em inovação? Eu vim parar em inovação assim, eu olhava de fora e falava assim, puxa, cara, legal isso que eles estão postando lá no LinkedIn, de ter um programa de aceleração, legal que eles estão fazendo um B-Supplier, mas o que é isso? Eu era de supply chain, né? Eu não estava dentro de procurement fazendo essas coisas e tocando. E aí, quando eu cheguei, eu falei assim, cara, quero ver quem toca para eu estar junto, né? Quero botar a mão na massa também para aprender. E aí, nesse botar a mão na massa para aprender, eu tô aí 3 anos botando a mão na massa para aprender e com certeza eu não aprendi tudo, né? A gente tá numa curva de maturidade, né? Então tem muita coisa. E aí é engraçado quando a gente discute esses planos, que a gente olha, cara, a gente quer chegar aqui. Beleza, mas a gente tá em outubro de 23, né? A gente ainda não tá lá, né, naquele sonho grande. Então, é como que a gente vai fazendo esse sonho se tornar realidade, dando passos agora. São passos menores do que o que a gente quer dar, mas são com esses passos que a gente vai chegar também, né? Isso é super interessante. Exato. E no nosso momento mesmo, né? Porque apesar de não estarmos ainda
nesse momento de uma venture capital, a gente acaba conseguindo desenvolver pilotos dentro de casa. E por que não ganhar a escalabilidade desses pilotos, depois expandir para outras regiões, para outras áreas, e realmente ter esse parceiro, essa startup como um possível fornecedor no futuro, né? Então, acho que não só fomentar a agenda de inovação e incluir novos parceiros, mas desenvolver esses novos parceiros de uma forma muito inovadora e trazer essa solução para o parceiro e para o business também, né? Sim. O grupo tem uma venture capital, pensando no grupo, né? O grupo tem a BitTomorrow Ventures, né? Que está focada aí, né, em encontrar soluções globalmente, mas como trouxe a Tamires, né? Ela hoje não participa essa frente que a gente está tomando, né? Não é exatamente o foco ou a frente que eles estão tomando. Então, também entendo que em algum momento, no futuro, não hoje, né? Essas coisas também vão se encontrar. A gente vai achar soluções para apresentar para eles e falar, cara, aqui faz muito sentido vocês investirem, não? Aqui faz muito... Mas hoje a gente não tem essa maturidade, né? E nem faz sentido a gente trazer isso para a mesa de discussão nesse momento, sabe? Então, hoje eles são uma empresa à parte do que a gente está fazendo. Essa agenda vai acabar chegando mais rápido do que vocês imaginam. Espero que sim. Com certeza. Que sim. No Carrefour, e acho que trazendo como ilustração para vocês, a gente hoje tem um investimento em Venture Capital aqui, nacional, mas também existe um fundo fora. E hoje a gente começa a fazer os deal flows entre Brasil e França. Então, a gente recomenda para a França investimentos em startups testadas aqui no Brasil. Legal. E que provaram seus KPIs. Então, eu acredito que logo, logo vocês vão estar nessa agenda também e ela vai chegar muito antes do que vocês imaginam. E até juntando com isso, porque eu achei interessante vocês colocarem uma situação em que não foi, pensou o board, fez o planejamento estratégico, passou para o time, definiu que tem alguém que cuide de inovação. Foi um impulso mais orgânico e bastante pessoal, né? Que tem a ver com o que você perguntou da questão do intraempreendedorismo. Como é que vocês estão vendo essa dispersão, né, dessa cultura em outras áreas? Vocês já têm, a gente acabou formando ali alguns embaixadores, mas já tem esses Guilhermes ou Tamires ali pipocando nas áreas de falar, olha, que hora que a gente vai juntar o Venture Capital? Que hora que a gente vai trazer uma agenda mais estratégica, assim, em vez de ser uma coisa mais bottom-up? Vocês percebem já? Tem sim, Gui. Por exemplo, dentro da área de operações, né, que é a diretoria que a gente se reporta. Hoje, a diretoria de operações tem procurement, tem a operação da fábrica, tem logística e tem toda a área de leaf, né, de tabaco. E são áreas que hoje não têm essa centralização de inovação. E é curioso que isso, à medida que a gente foi fazendo, por exemplo, os embaixadores, surgiu essa demanda. Eu falei assim, poxa, mas como que lá na fábrica eles fazem? Porque pode ser diferente do como a gente está fazendo em leaf. Então, a gente está justamente nesse momento, né, discutindo com eles, a gente em procurement, né, fazendo essa discussão com eles, como que a gente faz a gente ter uma governança de inovação para nós em operações? Para assim que a gente valida com operações, que a gente consiga validar com as demais áreas da companhia. Então, isso também é algo que está em movimento, para que aconteça mesmo isso, porque à medida que esse bicho aí do intraempreendedorismo e da inovação vai pegando nas pessoas ficam inquietas, né? E elas querem saber como funciona em outro lugar, em outro país, em outra unidade, né? Então, entendo que isso é um movimento natural que tem acontecido mesmo, Gui. E hoje, por exemplo, a gente tinha, até o ano passado, a gente tinha pouquíssimo contato com essa área com a área de Leaf, né? E esse ano, eles participaram muito ativamente do programa de embaixadores. Eles estão com várias frentes de inovação, né, que eles já estavam desenvolvendo e que aí a gente tem também buscado colaborar, né, trazendo soluções, trazendo discussões. Então, como que a gente foi ajustando as engrenagens, né? Tinha uma roda rodando lá, uma roda rodando aqui, as duas rodas rodando levam bem mais longe, né? Então, como que a gente... Essa é a nossa ideia, né? Como vai conectando esses pedaços de Guilhermes e Tamires para, de fato, fazer esse negócio gerar uma atração muito maior do que a que tem hoje, quando olha rodas separadas, né? Olha, a gente está chegando no 3º episódio do LigaCast, né? E uma coisa que ficou bastante emblemática até aqui é que a gente sempre ouviu cases que deram muito orgulho às pessoas que ajudaram a estruturar esses cases. Então, eu mesmo contei isso no primeiro episódio, depois a gente teve o 2º episódio com o time da Mondelez e agora é a vez de vocês. Então, quais são os cases que vocês têm absolutamente orgulho de terem ajudado a estruturar dentro da BAT ligado à inovação?
Um de cada vez, podem ser 2 cases hoje aqui. É, momento deu liga. E o que vocês falam? Cara, isso aqui realmente foi transformador, ou deu orgulho, como o Charles falou, de movimentar, né? Um pouco até do que você falou, de vai ter cases também, às vezes, de insucessos, mas bons aprendizados, né? Sim. Eu tenho um... Bom, vou trazer por maturidades aí, Charles. Então, a gente tem um case mais maduro, que é o case de uma empresa que esse está bem aberto, né? Que é o caso da Uelo, né? Que a gente teve até uma rodada de investimento em algum momento, né? Fizemos parte, desenvolvemos uma solução junto com eles para o nosso negócio. Hoje é um baita caso de sucesso e que dá frutos até hoje, né? Foi algo que começou em 2019. Exato. Esse ano a gente fez a internacionalização para 2 operações nossas do grupo BAT, né? Junto com eles. Então, esse é um caso de sucesso que dá maior orgulho. Eu peguei já de 20 para cá, né? Já peguei ele um pouco mais andado, mas ainda me dá um baita orgulho de contar. Que falei assim, cara, e olha como demora. É em 2019. Se alguém lá em 2019 tivesse falado assim, não, mas já deu resultado? Não, então para. A gente não ia chegar com ele em 2023. Exato. Né? Alguém teve que dar também esse salto de fé de falar, não, a gente confia no modelo, o modelo é esse, e num determinado momento isso tem que dar certo. E vamos botar esforço para dar certo. Então esse é um caso mais maduro, né? Em particular, eu acho interessante vocês comentarem, se você puder, com mais detalhes, porque a BAT já é conhecida, é muito reconhecida, na verdade, como mercado, como uma referência logística. Daí você traz uma startup que supostamente vai te ensinar, né? Vai ensinar o padre a rezar, como se fala. Onde é que exatamente tinha a oportunidade, onde que a empresa teve que se moldar para trabalhar junto com a startup, que acho que isso pega muito o que a Tamiris falou. Sim, boa. Então, o que eu vi, né? Que a gente... Esse é o negócio da inovação mesmo, né? Assim, a gente é líder em logística, né? E aí, quebrando os ditados aí, né? Assim, cara, em time que tá ganhando, a gente mexe, né? Não é time que tá ganhando, não se mexe. Eu entendo que essa foi a percepção de quem tava na liderança naquele momento também. De falar assim, gente, ó, a gente foi muito bom no que a gente fazia até aqui, mas não significa que a gente vai ser bom nos próximos anos fazendo igual. Então, o que eu fiz me trouxe até aqui, com sucesso, com muitos casos, mas não me leva onde eu quero chegar. Então, o caso da Uelo ajudou muito nessa transformação digital de supply chain, né? Porque a gente fazia muito bem do nosso jeito, né? Mas o nosso jeito talvez não fosse replicável, talvez não fosse sustentável por mais tempo. Então, o caso da Uelo ajudou a gente a mexer essa engrenagem, né? A trazer um time que foi provocar, né? E, cara, quantos gestores e equipes tiveram envolvidas nesse projeto? Né, cara, só de falar isso, eu já lembrei de umas 15 pessoas, né, que em algum momento tiveram que participar ativamente dessa construção para que hoje fosse um caso de sucesso. E com certeza tem oportunidade de melhoria, né, mas hoje é um caso de sucesso. Então eu vejo como que a BAT, nesse caso, tem esse DNA de inovação bem dentro, de ver assim, ó, não, gente, entendi que isso era muito bom, mas também entendi que isso não é bom para sempre. Isso é algo que a gente vai aprendendo dentro da companhia muitas vezes, né? Está sempre provocando o que está acontecendo, o que está do jeito que a gente está fazendo, né? Evitar falar assim, não, a gente há mais de 100 anos faz assim, cara. Provavelmente a gente não vai fazer mais 100 anos assim. É hora de pensar, de trazer essa provocação para a mesa, né? Entendo que naquele momento a liderança foi muito feliz também de identificar que o mercado estava mudando nesse segmento logístico, né? Então não é porque eu fui referência logística até aquele ano ou até aquele determinado momento que eu ia seguir sendo, né? O passado foi muito bom e ele tem que me dar suporte para eu, cara, caminhar para o futuro, né? E eu entendo que a empresa e os líderes que estavam, né, garantindo, né, digamos assim, a atração desse projeto ajudaram muito nisso. Porque não é fácil, né? E pode citar um monte de exemplos aí do caso do Carrefour, né? Mas não é fácil fazer essas mudanças, porque tem a resistência de quem estava lá, muda o modus operandi, né? Muda os way of working da operação, muda a nossa relação, que imagina, a gente nunca teve um fornecedor desse jeito, né? A gente sempre teve fornecedores que, ó, cara, tá aqui o serviço, você me entrega. E agora não, tá aqui o serviço, a gente vai planejar junto, a gente vai construir junto como entrega, né? Até chegar na solução que a gente entende que é melhor em mercado. Então isso também foi uma baita oportunidade de aprendizado para todo mundo que participou, né? E é um baita case de sucesso mesmo. Dá bastante orgulho para mim de contar. E nem estava lá, não fui o pai, né? Nesse caso aí, né? Já peguei aí, né? Já peguei um pedaço da história caminhada, mas me dá muito orgulho de contar que a gente fez isso, né? Porque não é o Guilherme que fez, né? Foi, cara, muita gente que teve contato e liderança e sofrimento, né? Com esse case, sabe?
Então é um case que acho que fala bem e cala bem com bastante gente, né, dentro da companhia. Isso é bem legal, um baita orgulho. Totalmente. E eu acho que esse é o ponto importante, né? A gente ter uma liderança extremamente inspiradora e que esteja aberta a trazer essas soluções inovadoras, em fazer um piloto, em testar as hipóteses, em colher esses aprendizados e realmente ir ganhando essa escalabilidade, como nesse caso, né? Sim. E a gente tem um outro caso de sucesso que a gente tá caminhando aí para começar a comunicar mais, né? Que foi também uma empresa que a gente trouxe de inovação para fazer um estudo de caldeiras, né? Que tem tudo a ver com ESG, né? De redução ali, né? E aí, quando vê os resultados, né? De quantas toneladas a gente reduz, né? De emissão de gás carbônico, né? De redução de CO2 aí na atmosfera, puxa, um baita case de sucesso. E quando você olha o início, você fala assim, não, talvez não dê certo, aí começa aquele monte de dúvida. Eu entendo que é nessa hora que tem que ter gestores, lideranças alinhadas para falar assim, não, gente, cara, a gente acredita, né? Vamos apostar até determinado ponto também, né? Obviamente que esse retorno do investimento tem que ser analisado. Mas eu entendo que se não tiver, né? Se for muito preto no branco, fala assim, não, esse ano fiscal tem que dar resultado. Não, cara, numa startup nem sempre isso vai ser verdade, né? Eu tenho que acreditar que aquilo vai me levar para a estratégia que eu quero alcançar, né? Para aquele ponto lá no futuro que eu estou enxergando. Então é como que a gente seleciona bons parceiros que ajudem a gente a chegar onde a gente planeja chegar também. Em termos de ESG, em termos de resultados, né? A gente vive de resultados, né? A empresa vive de vender mais, de lucrar mais, nunca de fazer o caminho contrário. Então, é como que esses parceiros me levam para esse momento futuro também. É uma coisa que a gente sempre comenta, uma frase, né? A gente sempre fala beyond savings. Então, em todas as negociações que a gente desenvolve, a gente sabe que a gente vai trazer redução de custo. Mas o que mais a gente vai trazer para o business e para o impacto positivo no ecossistema? Então, acho que é muito esse o ponto, né, também. Muito bom, é verdade. Vou pegar esse gancho, então, que você passou, porque a gente não tem como não falar nesse ano aqui sobre inovação e não falar de inteligência artificial minimamente. Sim. Quando vai falar de Beyond Savings, como é que o time de procurement coloca essa agenda para a companhia, dado que geralmente é uma agenda que fala de inteligência artificial, vai falar, são os nerds da TI, ou é alguém lá que gosta mais de fuçar, ou um time de inovação, um Charles ali inquieto da vida. Como é que vocês têm visto essa agenda para o mercado de vocês? Boa, vamos lá. A gente já falou com algumas empresas, né, que têm soluções de inteligência artificial, e aí eu vejo que é super interessante porque também é algo que está todo mundo falando, né, como você trouxe, né, é impossível não falar sobre, e aí fala assim, puxa, mas ela vai me ajudar pensando no produto em si, né, ela vai me ajudar? Talvez não, né, talvez não seja esse o foco. Mas como que ela me ajuda? Será que se eu tiver uma inteligência artificial que me gere uma resposta melhor ao funcionário, pensando em RH, será que isso não me ajuda a vender mais cigarro? Será que se ela tiver uma inteligência que consiga detectar melhor as menções a nomes, por exemplo, como foi trazido mais um pouco antes, será que isso não me ajuda no resultado final? Então a gente conheceu algumas boas soluções relacionadas a isso. Eu gostei de uma que é bem interessante também, né, que a gente tem uma preocupação e um cuidado que é embora a gente tenha um pedaço agronegócio, que é esse de tabaco, é um agronegócio diferente das outras commodities, né? Então ela tem determinadas características que eu não vou saber explicar, mas eu sei que é diferente. E aí dificilmente a gente achava solução. E aí a gente foi conversar com uma dessas empresas de inteligência artificial, de machine learning, e aí foi super legal que eles falaram assim, não, a gente quer fazer o tópico de vocês, porque se der certo com vocês, dá certo com qualquer outra commodity, né? Porque era um caso muito específico. Então também fico feliz de estar falando com as empresas e entendendo que a gente, como empresa, também cumpre esse papel, né? No fim do dia, o grande ecossistema de startups, empresas, funcionários, né? Esse é muito maior do que o resultado saving que eu vou ter nesse ano. Né? Então eu vejo também como que a gente ajuda a cumprir o papel nessas discussões, né? Nesse caso, independente assim, nem foi adiante, tá? Acabou que a solução fez uma POC, não deu certo, mas foi interessante da gente ouvir isso. Falei assim, cara, fiquei muito satisfeito, né? Falei assim, cara, que bom, a gente está cumprindo o nosso papel como indústria também, né? De estar buscando desenvolvimento e dando oportunidade para quem está aí investindo nesse desenvolvimento, né? Ou seja, posicionar a marca de vocês como amigável para o ecossistema de startups, ou seja, querem desenvolver, querem testar juntos
e desenvolve os capabilities que você comentou, de que o time está se dispondo a testar coisas, não só, pega aqui o escopo, quadradinho, que é o que se pensaria do procurement, e ao mesmo tempo também fecha um ciclo de... A gente aprendeu que algumas coisas não vão funcionar, mas peraí, a partir disso, como abre um novo ciclo de procura de outros parceiros. Acontece isso, Charles, vamos dizer. É esperado mesmo que os times de inovação tenham esse papel de testa a coisa e de repente reconhece que não rolou tão bem assim, como devolver para a companhia isso? Bom, a gente falou isso no primeiro episódio, né? Assim, 20% dos testes do Carrefour hoje dão certo. Então, sim, eu acho que a gente tem que sinalizar para a organização quando é o momento de parar e eventualmente buscar outros tipos de solução, outros tipos de ferramenta ou até outros tipos de tecnologia. E tem que estar tudo bem. Então, mas geralmente não tá tudo bem. Vamos dizer, geralmente não tá tudo bem que a cultura esbarra, né? Queria ouvir um pouco até do colocar na roda. Vocês falaram de estamos desenvolvendo algumas... essa ponte, né, entre os times. Como é que faz para estar tudo bem com a liderança? De saber, não, realmente tem uma parte do nosso trabalho que já está propenso a não continuidade. Legal. Eu tenho vivido bastante isso, Tamires. Quando os stakeholders cobram muito isso, né? E foi interessante que a gente fez esse ano muito forte, né? Que vou te apresentar soluções, mas não vou te apresentar... Pode ser que eu não te apresente a solução, né? E a pessoa tem essa expectativa, né? Ele fala assim, não, eu tenho um problema e o Guilherme vai resolver, ou a área vai resolver. E não, eu vou te apresentar determinados caminhos. E várias vezes a gente vai no caminho e a própria área vê que não era exatamente aquilo que ela queria também. Né? Acontece bastante, né? Porque ela está vendo uma solução nova. Né? O problema estava nos olhos de quem vê, é isso? Então, não é bem isso, só isso, né? Não é só isso, mas é que, assim, é difícil. Se eu falar aqui para a gente pensar numa cadeira, todo mundo sabe o que é uma cadeira, né? É muito fácil pensar numa cadeira. Talvez tu vá pensar numa cadeira com determinado estofado, você com outro, mas a gente sabe o que é uma cadeira. Quando eu estou falando de coisas que a gente não sabe, né? Eu falo assim, não, é determinada coisa que faz com que a gente fique mais confortável. Legal, cara. Eu vou pensar em umas 10 coisas, o Charles em outras 10, né? Quando não está tão claro qual é o produto ainda ou o serviço ainda, é muito fácil a gente sonhar com algo, mas não ter a certeza do que tá esperando, né? Então, isso é um caminho. O outro ponto é já deixar isso claro para o stakeholder desde o início. Falar, cara, a gente está falando com startups. Então, pode não dar certo. E há alta probabilidade de não dar certo. Charles falou desses 20%, eu tenho certeza que no nosso caso não chega a 5% hoje. Então, assim, a gente tem 5% de sucesso. Eu acho uma baita taxa legal. De verdade. Eu falei, cara, a gente tem sucesso. Para mim, esse é o copo cheio, sabe? E aí, obviamente, a gente tem que ir construindo isso aos pouquinhos. E o que eu vejo Gui... Se eu tenho... Você falou lá, né? No primeiro episódio até, né? Eu falei assim, se eu tenho 20% de taxa de sucesso, beleza, eu tenho que conhecer 5 soluções. Eu tenho 5, né? Eu tenho que conhecer 20, se eu fiz a conta certa aqui rapidinho, né? Então, eu tenho que conhecer 20 soluções. Imagina que dá mais um trabalhinho, né? Então, eu também quero... A luta hoje do time é como que a gente conhece mais soluções, que vai permitir a gente alcançar rápido isso, ao mesmo tempo, como que eu consigo melhorar esse caminho de discussão com o stakeholder, né, para que eu tenha uma taxa melhor de sucesso. Né? Porque aí se eu tiver uma taxa de sucesso de 20, conhecendo 1.000 empresas, puxa, cara, olha quanta solução que estou colocando para dentro. Né? Olha quanta pressão que a gente está gerando também positiva no negócio, sabe? Então, eu entendo que essa é uma luta difícil, Gui. Não é simples, não é trivial, né? Você conhece bem aí, né? Tá lidando com esse tema há bastante tempo, mas eu vejo como que a gente tem que evoluir nisso, né? E apresentar mais e mais e mais e mais soluções. Tem coisa, agora lembrei de outra aqui, tem coisa que a gente rodou no ano passado um programa com a Liga, a gente trouxe lá, fez o hunting, deu tudo certo, a aceleração, vamos acontecer, na hora que foi fazer a POC não deu certo. Um ano depois, a gente segue procurando coisa, a gente não parou de procurar solução, e acho que agora a gente está chegando numa solução que se adapta à dor que o cliente estava pedindo há um ano. Né? Há um ano atrás ele esteve aqui com a gente num evento, fez uma POC e não deu certo. Um ano depois, a gente está seguindo. Falei, pô, Guilherme, mas esperou um ano. Cara, nesse um ano a gente apresentou, sei lá, umas 60 empresas para essa área cliente. Até que agora a gente tem mais maturidade do que a gente está procurando, né? E agora também pode ser que o mercado tenha já uma solução mais madura que não tinha um ano atrás. O mercado de startup também tem essa evolução.
né? Que é muito diferente de uma empresa já consolidada, né? Então, tem coisas que eu sonho agora e que não tem solução, mas que eu não posso botar numa caixa e jogar fora. Eu falei, não, cara, deixa aqui. Vamos falando, porque uma hora vai ter solução, né? Uma hora a gente vai esbarrar na solução. Então, esse é um negócio também que muda um pouco o mindset, aí, o paradigma do comprador, de, não, faço sócio, tem que encontrar a solução e acabou o negócio. Não, nesse caso tem uma dor, e a dor não morreu, né? Enquanto eu não acho a solução. E cada vez se apaixonar mais pela dor do que pela solução, né? Ter mais carinho pela dor ali que a área cliente está sendo impactada do que pelas soluções que a gente vê. Porque a gente vê coisas incríveis que não necessariamente são viáveis no nosso negócio. Sim. Não significa que não sejam viáveis para outras empresas, né? Então eu vejo também como que a gente foi aprendendo a fazer isso, obviamente cada vez mais rápido, é isso que a gente espera, né? Esse ponto que o Gui comentou agora, ele é muito bom sobre fazer a tradução para o business, né? Então, tem muitas startups com soluções incríveis que a gente gostaria muito de trabalhar, mas o que a gente consegue viabilizar e levar até os próximos níveis, né? E rodar um piloto e trazer para dentro de casa para virar um possível fornecedor. Então, esse ponto ele ajuda muito até em dar visibilidade para os nossos stakeholders e para a liderança também. Então, hoje a gente também utiliza algumas métricas dentro do pilar de inovação justamente para trazer essa viabilidade, né? Então, quantas soluções que a gente encontrou, com quantas startups que a gente falou, como que foi essa abordagem, qual que é a solução, quais são as possíveis áreas que a gente consegue viabilizar essa solução e qual que é o trabalho que a gente vem desenvolvendo com elas ao longo do tempo. Então, o Gui até criou, junto com o time, um inovômetro, em que dá a visibilidade de todas essas métricas que vêm sendo acompanhadas com consistência ao longo do tempo. E a gente vai dando a visibilidade sobre como que está evoluindo, o que a gente continua fazendo. Então, acho que isso tem sido incrível também e ajuda muito, né, a cada vez mais ganhar escalabilidade dentro do pilar. Quando o papo tá bom, a gente não vê a hora passar. E eu preciso fazer uma última pergunta do meu lado para vocês. A gente está em diferentes estágios, diferentes níveis de maturidade em inovação pelo mercado inteiro. Sim. Cada um de nós, na sua empresa, está num diferente nível de maturidade. E aí, qual é a dica que Guilherme e Tamires dariam que serviria para qualquer empresa, em qualquer mercado, de um aprendizado que vocês tiveram dentro da jornada de vocês? Bom, vamos lá. Então, acho que eu pensei bastante nessa aí, Charles, que eu escutei a sua resposta no episódio 1, né? Eu falei assim, puxa, tá aí, cara, o que eu aprendi, né? Eu tô há 3 anos aí fazendo, cara, o que eu aprendi? Eu listei umas 10 coisas aí, né, que eu entendo que foram importantes para mim, né, para minha carreira. Se eu fosse listar a top 1 aí, né, uma das principais pelo menos é como que, para mim, qualquer estágio de inovação, é como eu escuto o cliente, como que eu escuto a dor e começo a aprender a investigar bem aquela dor, né? Porque no início era assim, qual é a sua dor? Aí você vai me responder uma frase. E aí com o time da liga eu fui aprendendo, não, mas e aí? Mas me detalha mais, e se for tal coisa? E se não sei o quê? Aí é como que eu, de fato, vou ampliando aquela dor, porque às vezes eu não tenho a solução para ir no centro da dor. Mas se eu encontro algo que está na órbita, depois para trazer para dentro é bem mais fácil, né? Então, ao invés de... E aí, acho que eu deixei 2 dicas, né? Uma é explorar bem essa dor, né? Junto com a área cliente, com quem entende, com quem está de fato passando ali aquela necessidade, digamos assim. E a outra é, não busca a sua bala de prata, não necessariamente você vai encontrar a bala de prata. Tenta encontrar quem se adapta, né? Ou pode se adaptar bem àquela solução, né? Tenta buscar quem está na órbita do problema, não necessariamente a empresa que já resolve aquele problema. Então, deixei 2 aí, ó. Boa. Dificultei a vida da Tamires, né? Vamos lá, tá? Não, eu acho que é muito o que eu tenho falado ao longo do podcast, mas continuar tendo esse brilho nos olhos e transformar esse grande sonho em realidade através de ações, de um plano estratégico, em dar visibilidade para a liderança e realmente transformar em ações que continuem engajando todas essas pessoas que a gente vai encontrando pelo meio do caminho, né? Porque a gente sabe que todo mundo quer inovar, mas ninguém sabe como. Então, identificar esses possíveis parceiros e realmente conseguir transformar
esse sonho em realidade com um plano estratégico robusto a longo prazo que a gente consegue colher os resultados, né? E aí, acho que outro ponto que a gente sempre fala bastante é continuar esse pensamento inquieto e se conectar com pessoas que pensem da mesma forma, que a gente aprende muito todos os dias. Então, cada vez mais, né, quando a gente vai em eventos, quando a gente estuda e vê o que as pessoas estão fazendo no mercado, a gente consegue ter novos insights e trazer isso para o nosso plano. Muito legal de você comentar o fato de repente, inovação está permitindo viabilizar um impacto muito maior, né, na companhia. Exato. E que o time de procurement, já por natureza, né, a gente começou falando do papel, né, do time, ele naturalmente envolve, tem interface, né, com todo mundo da companhia, que atende todo mundo, mas daí agora você está dando talvez um brilho maior, né, que não só vai ser para achar um parceiro, para um projeto já definido, mas para abrir a cabeça de, peraí, será que de fato a gente está resolvendo a dor lá na ponta e também para o time interno e da melhor maneira, né? Queria que vocês encerrassem o episódio de hoje falando do momento Se Liga. Coisas que vocês querem que as pessoas continuem acompanhando sobre a BAT ou sobre o mercado de vocês e também dar uma dica aí de coisas que vocês têm acompanhado, onde que vocês se informam sobre inovação, onde que vocês buscam conhecimento para continuar essa sede, né, esse brilho no olho. Eu falaria sobre o B-Supplier, que o Gui já comentou, que é essa plataforma que a gente tem diversas soluções inovadoras e que a gente sempre vem convidando esses possíveis parceiros que se inscrevem dentro dessa plataforma que está dentro do nosso site da BAT, né, Gui? Hoje é um programa global, então a gente recebe inscrições do mundo inteiro, então inscrevam-se lá. A gente sempre convida para alguns pitches, a gente conecta com os nossos stakeholders para realmente conseguir dar visibilidade de todas as soluções incríveis que o mercado está fazendo. Boa. Vou pegar um pedacinho do B-Supplier aí também, né? Lembra que quem não faz o pitch também está na base, né? E quando a gente vai fazer... Porque tem empresas que se inscrevem e que eu preciso ter um sourcing aberto, né? Não preciso ter um pitch, né? Então, tem negócios que estão muito consolidados, só preciso ter um sourcing para encaixar aquela empresa. Então, a gente também divide essa base com todos os compradores, tanto os estratégicos quanto do time tático, né? Para que a gente possa convidar esses parceiros para fazer parte aí do nosso time também, né? De ser um parceiro da BAT. Eu gosto bastante da Liga, né? Da Liga Ventures, é um baita parceiro, né? Então, eu acompanho bastante os reportes, né? Todas as publicações aí do Gui, do time, né? Acompanho bastante. Para mim, a dica, eu gosto bastante, assim, eu acompanho no LinkedIn as pessoas que também estão inquietas nas outras empresas. Sim. Então, eu estava comentando aqui um pouco antes do Charles com alguém da empresa dele, né? Que eu acompanho, que eu estou sempre vendo post. Por quê? Porque a dor muda o CNPJ e o endereço, né? Mas tem dores que são bem comuns. E aí, quando eu estou acompanhando essas pessoas e elas estão mostrando determinados movimentos, aquilo também me dá insights para eu, legal, cara, na empresa tal, tá acontecendo tal coisa, deixa eu ligar para lá e perguntar como é que ele tá fazendo, deixa eu tentar adaptar isso para minha realidade. Então, essa conexão no LinkedIn, né, principalmente, que eu tenho feito com outras pessoas que estão inquietas como nós, tem me ajudado bastante a fazer boas conexões. Quero agradecer demais da participação da Tamires e do Guilherme aqui e, logicamente, do Charles, que vai continuar aqui em alguns episódios estando junto à bancada. Achei muito emblemático de vocês falarem tanto sobre como um papel do time de procurement pode não só trazer inovação para dentro dessa área, mas também viabilizar para outras áreas. É um exemplo de como é possível inovar em todos os lugares da companhia e que muitas vezes esse trabalho árduo, né, dos times de inovação, ele de irradiar, né, por todos os departamentos, ele está sendo possível na BAT a partir de vocês. Parabéns aí pela jornada de vocês. Quero convidar todo mundo a seguir os próximos episódios do LigaCast. A gente vai trazer muita gente inovadora aqui para discutir vários outros segmentos e nas próximas semanas a gente vai continuar lançando os episódios aí às segundas-feiras. Acompanhem também todos os outros materiais do Liga Insights, que eles vão ajudar vocês a formar essa cultura de inovação que foi falada aqui pelos nossos colegas. E a gente se vê no próximo episódio do LigaCast, o podcast que vai ajudar você a transformar a inovação em resultado real na sua companhia.